Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara Rio Preto e também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook e também no YouTube. E você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião, sua pergunta aqui para os nossos entrevistados em nossos canais. Ó. Tá aí o nosso WhatsApp, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766. Se você quiser sugerir alguma pauta, alguma reportagem, fazer alguma reclamação para a gente, temos aí o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. É isso aí. E também, como eu já disse, você acompanha nosso programa em tempo real também pelas redes sociais aqui da Câmara Municipal. Bom, e sem perder tempo, gente, terminou agora há pouquinho lá no plenário uma audiência pública que recebeu o secretário de Trânsito, Transportes e Segurança, o Amaury Hernandes. Essa audiência foi convocada aí para o secretário explicar o subsídio milionário aí às empresas de ônibus, né? Havia uma previsão orçamentária de 16 milhões de subsídio em esse ano, 2021, e a prefeitura acabou repassando mais de 30 milhões de reais para as empresas de ônibus. E sobre isso a gente vai conversar agora com o vereador João Paulo Rilo, ele que chegou a pedir a convocação do secretário, teve a convocação rejeitada, mas o secretário veio, por meio da comissão, dar essas explicações. O vereador João Paulo está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, vereador? Me ouve bem? Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Maravilha. E aí, vereador, o que o senhor achou das explicações do secretário? Convenceu o senhor? Ficou satisfeito ou não? O que o senhor achou? Olha, é um assunto muito nebuloso na cidade há muito tempo, especialmente na gestão do Edinho. O Edinho ele é o grande parceiro das empresas de transporte coletivo. Então, desde o começo do ano, nós estamos discutindo. Então, vale aqui uma retrospectiva. Esse ano venceu o contrato de 10 anos. O que qualquer prefeito, né, minimamente responsável faria, mesmo num período de pandemia? Você faria um novo edital, chamaria um processo de licitação, discutiria com a sociedade um modelo, ajustes, né, especialmente um modelo estrutural do transporte em Rio Preto que precisa. Então, eles ficaram enrolando, né, se afundaram em contradições, contrataram uma empresa de São Carlos para fazer um estudo que, em tese, daria base para um novo processo de licitação. Contrataram essa empresa sem licitação, inclusive, no valor de um pouco mais de R$250 mil. E, ao final, o prefeito, com a concordância da Câmara Municipal, renovou, né, o contrato por 10 anos sem licitação. Então, isso é um dos maiores vexames, assim, um dos maiores estelionatos administrativos da história da cidade. Não bastasse isso, você tem uma política de subsídio da tarifa, em que agora foi complementada, em que o secretário está chamando de equilíbrio financeiro. Ele diz que pagou apenas 8 milhões de subsídio, não 16, porque diminuiu o número de passageiros até agora. Mas o valor do repasse é em 31 milhões, ou seja, foram 23 milhões do tal de reequilíbrio financeiro. A minha pergunta para quem está nos ouvindo, os pequenos comerciantes que tiveram aí os seus comércios, né, as suas empresas abaladas na pandemia, se alguém aqui teve reequilíbrio financeiro, mas a Circular Santa Luzia teve. São números assim difíceis de serem checados, você precisaria de uma investigação mais profunda, coisa que a Câmara poderia fazer e não vai fazer, porque a maioria dos vereadores aqui, eles têm uma posição de subserviência, eles não cumprem a sua função constitucional de fiscalizar. Então, são números que a gente questiona, acha um absurdo, denuncia. No entanto, nos resta investigar pela Câmara ou recorrer a organismos de fiscalização, que é o caso do Ministério Público, que eu acho que tem que ser o caminho. Por quê?
nós pegamos aqui uma referência. Ribeirão Preto tem mais de 700 mil habitantes, ou seja, maior, bem maior do que São José do Rio Preto. E o Ministério Público está questionando lá um repasse de reequilíbrio financeiro de 17 milhões. Nós estamos fazendo de 23 milhões. Então, assim, é uma referência. Nós estamos falando de uma cidade, né, bem maior, chega a ser o dobro que o Rio Preto, mas ela é bem maior. Eles estão fazendo um reequilíbrio de 17 milhões e o Ministério Público está questionando. Nós vamos fazer aqui, até agora, nós fizemos de 23, até agora, podendo chegar a mais. E uma outra coisa, Rodrigo, que chama a atenção é que a Circular Santa Luzia reivindica um reequilíbrio, um repasse, está reivindicando na Justiça de 46 milhões referente aos últimos anos do governo Valdomiro. Ou seja, se está reivindicando é porque o governo da época não concordou. Então, eles entraram na Justiça. E aí o secretário de Trânsito disse que contratou uma empresa para fazer uma auditoria para verificar os números. Então, é muito triste, é um assunto nebuloso, é um saco sem fundo, né? É muito difícil a gente falar em corrupção sem ter um elemento, um indício forte, mas que é muito estranho, que cheira muito mal a relação entre as empresas e o atual governo, é um escândalo, é um escândalo. Porque nós estamos falando de um transporte coletivo precário, atrasado, pode não ser a tarifa mais cara do Brasil, mas é um serviço absolutamente questionado, um serviço que só colabora com a segregação da cidade, que diminuiu o número de linhas de finais de semana, em que os horários mais estrangulados, os ônibus estão absolutamente lotados. Na pandemia foi um desrespeito completo. Então, assim, é um dos gargalos que a cidade vai ter que encarar, né, um dia. E, infelizmente, não é o governo Edinho, porque o Edinho é isso aí, ele governa para os mais ricos da cidade, né? E quando eu falo os mais ricos, eu estou falando dos grandes interesses econômicos. É isso, é só a gente olhar o plano diretor. A própria Defensoria fez um relatório, a Defensoria Pública do Estado, que apontava, falou que o plano diretor de Rio Preto é uma vergonha, ele foi escrito pela mão da especulação imobiliária. Então, é esse o governo. O contrato do lixo em Rio Preto sempre está meio obscuro, uma coisa muito, muito ruim. Então, é isso. Nós estamos diante disso aí. Uma Câmara Municipal que deveria fazer o trabalho, mas nem convocação do secretário em sessão, onde o questionamento pode ser maior, o alcance do debate ele é muito maior numa sessão, a imprensa está... E, por fim, para finalizar, né, o Amaury começou atacando a imprensa. Começou dizendo que a imprensa, né, não relata, uma coisa mais ou menos assim, que ela não relata a verdade, né, enfim, que mente. O senhor falou de investimento. Na verdade, esses números eles foram tirados do portal da transparência. Sim. E a rubrica ali fala de subsídio. Da lei que ampara o subsídio. Então ele devia ter pelo menos a dignidade de falar, nós erramos, o portal está errado. Mas ele não fez isso, ele preferiu atacar. O senhor falou da Câmara investigar. Nós temos já uma CPI em andamento aqui, presidida pelo vereador Robson Risse. Essa CPI não poderia se aprofundar nesse tema ou por não estar ali no escopo original? Claro que poderia, deveria. Deveria, porque ela nasce com o objetivo de investigar a questão da pandemia, né? Ela tem esse objeto, mas depois foi transformado, foi reformulado o objeto para que o presidente da CPI pudesse também, né, ter garantia constitucional, legal, para avançar nas investigações. Mas parece que não foi por esse caminho, não. Inclusive, né, o presidente da CPI, o Risse, ele se absteve na votação da renovação do contrato. Achei bem estranho que ele era um crítico em relação a isso. Então, alguma questão política aconteceu ali também. Tá certo, gente. Tá aí, então, e também um espaço aberto aí ao vereador Robson Risse. Vamos ver se a gente tenta ouvir ele no próximo programa. Vereador, aproveitando aí sua participação aqui com a gente, queria repercutir com o senhor o projeto que reajusta em 12% o IPTU de Rio Preto. Esse projeto chegou à Câmara semana passada.
inclusive teremos o pedido de convocação do secretário da Fazenda analisado na sessão de amanhã. Esse pedido foi feito pelo presidente Pedro Roberto. Esse projeto ele tem uma estratégia, né, nada transparente, porque o reajuste mesmo, ele não consta do projeto, ele consta num anexo. Então vai ser muito importante. Não dá para votar esse projeto sem a presença do secretário, é o mínimo. Primeiro, fazer um debate público sobre isso. Assim, a minha leitura, Alexandre, é que o Edinho está aplicando todas as maldades nesse ano, né? Todas as maldades de governo possíveis, imagináveis, ele vai fazer esse ano. Foi assim no contrato do lixo, foi assim na renovação do contrato da circular, foi assim no financiamento de 300 milhões, vai ser assim no reajuste de IPTU, vai ser assim no reajuste de água. É isso, é um governo populista no pior sentido que se pode pensar assim, né? Não é um governo popular, no máximo um populismo barato, na verdade é um governo de interesses econômicos. O Edinho é um preposto dos piores interesses econômicos da cidade, é assim que ele se comporta. Então, é um governo que não conseguiu nem alimentar o seu povo durante a pandemia, um governo que não garantiu transferência de renda, não fez auxílio emergencial, que poderia dar dignidade a famílias vulneráveis e também fomentar o comércio nas periferias, especialmente, porque a transferência de renda não é saco sem fundo. Você garante dignidade das pessoas e você fomenta a economia, porque quem entra no programa de transferência de renda, de auxílio, ele não coloca o dinheiro no banco, debaixo do colchão, ele gasta tudo. Ele precisa comer, comprar remédio, vestir. Então, é uma cidade sem fomento econômico, que não olha para ninguém. Repito, né? É um governo muito, muito ruim, muito cruel com os mais pobres. E o reajuste de 12% é um tapa na cara. País em retrocesso, desemprego aumentando, inflação. Não tem o menor sentido esse reajuste. E estamos agora dando uma olhada com uma lupa na planta do projeto para observar se não teve glebas privilegiadas, né, que não incluíram no reajuste. Estamos fazendo esse estudo em relação a isso. Assim, é inadmissível votar esse projeto sem um mínimo de debate. Podem até aprovar, mas a cidade tem que saber das maldades que o Edinho tem praticado. O vereador, o que comenta-se aí, até entre alguns vereadores, é que o prefeito, que poderia ter dado esse aumento por decreto, mandou para a Câmara para dividir responsabilidades aí. O que o senhor acha? Por que veio um aumento de IPTU em forma de projeto de lei e não um decreto lá que o próprio prefeito assina? Olha, eu acho que é isso, né? Ele desfoca um pouco, ele tira um pouco a decisão dele e divide com a Câmara que está aí. A maioria da Câmara topa tudo. A maioria da Câmara topa esse jogo de comprar os desgastes do prefeito Edinho. Obviamente que tem as suas compensações, né? Então, é uma cidade administrada com método de 100 anos atrás. É um coronelismo sem fim, né? De currais eleitoral, assim, de manter base. Então, o vereador aqui, ele é cúmplice das maldades do prefeito contra o povo, e depois ele acaba se reelegendo porque o governo atende ele, né? Então, é um jogo muito ensaiado. O governo atende às suas demandas individuais para manter o seu mandato, o seu curral eleitoral. Vale lembrar que, se somar todos os votos aqui de todos os vereadores, dá no máximo 20% do eleitorado da cidade, né? Então, não fala assim, mas quando ele atende o vereador, ele está atendendo a cidade. Não. Atendimento individual do vereador não é atender a cidade. O recorte é outro. Aqui é uma relação fisiológica. E o preço para que uma pequena parte dos representantes sejam atendidos via vereador, o preço é muito alto. O preço que é um atraso na cidade toda, é um sofrimento da maioria da população em detrimento de uma minoria privilegiada que dá sustentação ao governo Edinho e uma minoria que está ligada à base eleitoral dos vereadores. É um jeito provinciano, completamente atrasado de fazer política. Ok, gente, estou conversando com o vereador João Paulo Rilo sobre temas que estão em discussão aqui na Câmara Municipal. Vereador, mudar um pouquinho de assunto, a Justiça determinou aí a condução coercitiva do empresário
Cidenir Martins, investigado na CPI das terceirizadas, presidida pelo senhor. Quando vai ser essa oitiva dele? Como vai ser esse procedimento? E relembra para a gente o que esse empresário, por que ele é investigado pela CPI? Olha, o Cidenir, ele representa a CMS. Não, SMS. SMS. Uma empresa terceirizada, uma das que mais apresentam problemas aqui de ordem trabalhista, de calote no trabalhador, de assédio moral e também da prestação de serviço. Porque o Cidenir estava fugindo da segunda convocação da CPI, porque vamos lembrar, ele foi convocado e compareceu. Pediu ali no começo uma troca de dia ou outro. Bem, a CPI nossa ela é flexível em relação a isso. Ele veio, fizemos os questionamentos, ele foi argumentando, né? E o foco, a síntese era: por que você está dando calote? Por que você não está conseguindo pagar os trabalhadores? Ele argumentou que teve um desequilíbrio financeiro. Aí nós falamos: apresente uma planilha. Ele falou: em 15 dias eu apresento. Obviamente que ele não apresentou nada que convencesse. Uma outra questão, Alexandre, é sobre um trabalho de guia que ele fazia, que teve a denúncia de que ele não colocou o material todo que constava na licitação, nas condições do serviço. Aí perguntamos para ele falou que constava ligado a ferro, a parte de ferragem do trabalho. Aí pedimos se era possível ele apresentar uma nota fiscal. Ele apresentou um recibo aqui de uma empresa que nem está mais operando. E outras denúncias foram surgindo em demandas trabalhistas em relação a ele, além também de outras denúncias que nem vou revelar agora, para não alertar, porque vai ser no dia, em relação ao comportamento dele, um comportamento absolutamente selvagem, comportamento de desrespeito total. E ele marcou, nós fizemos a convocação, aprovamos a convocação, ele pediu para mudar a data, nós mudamos a data e ele não compareceu. Inclusive, esse foi um argumento forte para a posição do Ministério Público, concordar com o nosso pedido e para a decisão, né, da juíza que concordou. Porque eles perceberam que não tinha abuso de autoridade nenhum, pelo contrário, tinha uma flexibilidade, negociamos dia para comparecer. O que está acontecendo é que ele está fugindo. E agora ele não tem mais como fugir, né? Porque ele está condicionado a uma decisão judicial. Se ele não comparecer, ele pode ser preso. Pode ser levado de maneira coercitiva ou ser preso. Isso foi uma decisão importante, uma decisão técnica, jurídica, mas que do ponto de vista político mostra o papel que a Câmara pode ter. Sim. Se a Câmara quiser, ela pode ser muito respeitada. Então, isso serve para esses vereadores aí que não entendem o papel que tem, que ficam pensando na próxima reeleição ou tem um papel de subserviência, de hipocrisia sem fim aqui na Câmara. Então, um exemplo, foi muito importante essa decisão. É uma decisão jurídica, técnica, mas que reforça o papel político da Câmara. A Justiça concordou com o trabalho de investigação que nós estamos fazendo. Então, vai ser muito importante. E ficou para que dia agora? Segunda-feira, a próxima segunda-feira, acho que é 9 ou 10 horas. Depois a gente confira o horário certinho e é bom a gente divulgar. Imagino que vai ser uma das sessões da CPI com maior audiência. Sem dúvida. Porque são dezenas de trabalhadores muito interessados no depoimento do Cidenir. Lembrando que todos os depoimentos aí da CPI têm transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara e também pelas redes sociais do Legislativo. O senhor já tem uma previsão de entrega desse relatório? Sai esse ano? Parece que o prazo é fevereiro de 22, né? É fevereiro. O ideal é ter mais tempo, porque a demanda foi muito maior do que o que provocou a CPI, né? Ela nasce com fatos determinados, com objeto baseado em fatos determinados, mas muitos fatos. O que eu disse em várias sessões, Alexandre, essa CPI ela teria que ser permanente. Inclusive, estamos estudando a possibilidade da criação de uma comissão permanente especificamente sobre terceirização.
sobre as terceirizadas. Por quê? Nós estamos falando de aproximadamente 6 mil trabalhadoras e trabalhadores terceirizados. É um número muito alto, é praticamente paritário com o número de servidores ativos, né, concursados da prefeitura. Então, essa tendência de terceirização, ela precisa ser acompanhada. Eu sou um defensor de uma empresa pública que possa fazer a contratação, né, da maioria dos segmentos que demandam esse tipo de serviço. Porque você zera o risco de calote, você não permite uma selvageria contra trabalhadoras e trabalhadores, você melhora a qualidade do serviço e ainda economiza, porque os contratos eles ficam mais baratos, não tem atravessador. Então, é necessário pensar uma outra forma, porque nós estamos falando de 6 mil pessoas que prestam serviço para o município, que são tratados como, né, muitos deles é semi-escravidão. Foi o caso de um depoimento. O rapaz, ele foi forçado pela empresa do Cidenir a pedir demissão, ele não concordou, ele chegava no dia lá, trancavam ele numa sala, deixavam ele lá, não falava com ele. É um assédio moral violento, forçando ele a pedir. Então, essas coisas se repetem. Uma das empresas aqui, uma empresa estruturada da cidade, de uma hora para outra, eles mudaram, deixou de pagar o ticket no valor de R$17, e começou a enviar uma marmita que não valia R$6. É uma comida absolutamente questionável e tal. A CPI, ao convocá-la, ele mudou de posição imediatamente. Tal. Então, olha que importante o papel da CPI. Ia ter uma mudança de horário. Os trabalhadores fazem vigia em escola, em prédios públicos. Uma das empresas ia mudar a estrutura de trabalho e horário de uma hora para outra, de maneira unilateral também. Né? Ele trabalhava 12 por 36 e ia começar a trabalhar 6 horas por dia. Isso bagunça todo. Muitos deles têm outro serviço informal, faz um bico, tem outro trabalho, ou estão organizados na rotina da família de levar o filho na escola e tal. Ia bagunçar com a vida de 180 famílias aí. A CPI convocou, eles voltaram atrás. Então, assim... Tem apresentado um resultado aí dia a dia, né, na prática. Dia a dia. Então, olha que como a Câmara pode ser útil em vários segmentos, se ela quiser. Isso não tem nada a ver com ser de oposição ou governo. Você pode ser do governo, mas atuar também com independência em defesa da cidade. Você pode ser base do governo, você pode ter uma simpatia, você pode ser um aliado do prefeito e ter independência, ter uma postura digna mesmo assim. Você não precisa ser de oposição para fazer um bom trabalho para a cidade. É isso aí, gente. Tá aí, então, o vereador João Paulo Rilo falando de temas importantes aqui em debate na Câmara. Vereador, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Eu agradeço o espaço, estou à disposição também, Alexandre. Parabéns aí pelo trabalho da TV Câmara na cobertura dos assuntos, isso é muito importante. Maravilha, gente. Obrigado ao vereador João Paulo Rilo, falando aí 3 temas importantes: reajuste de IPTU, da subsídio às empresas de ônibus e também CPI-SEI das terceirizadas. É isso aí. Bom, vamos continuar aqui falando da Câmara, porque nessa terça-feira teremos mais 2 sessões ordinárias, às 9 horas da manhã e às 2 horas da tarde, como você já sabe. Vamos conferir a pauta da sessão desta terça-feira. Na sequência, a gente fala com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, dia 7 de dezembro, as sessões de número 52 e 53 de 2021, com um total de 18 itens na pauta. Na primeira sessão, que tem início às 9 horas da manhã, os vereadores analisam 10 itens, sendo um em regime de urgência. Trata-se do projeto de lei complementar que altera o nome da Secretaria Municipal Especial dos Direitos e Políticas para Mulheres, Raça e Etnia, para a Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Na sequência, os vereadores analisam 2 vetos do Executivo. Um deles é parcial, referente a 7 parágrafos incluídos pela vereadora Cláudia de Júli no Código de Posturas Municipais. Todos eles referentes a animais, estipulando multas e regrando a destinação de animais abandonados apreendidos no município. O segundo veto é total,
sobre o projeto do vereador Bruno Moura, que alterou o dispositivo do Código de Posturas Municipais para proibir ruídos acima de 90 decibéis após as 10 horas da noite, e o que estipula o volume da buzina de trem entre 96 e 110 decibéis no perímetro urbano do município. Depois, será analisado o projeto de lei complementar da vereadora Karina Caroline, que isenta imóveis que possuem alvará de construção há mais de 20 anos de se enquadrar em legislação atual e regularizar guias rebaixadas. Esse projeto volta à pauta na sessão da tarde para votação em segunda discussão. Por fim, serão analisados 6 projetos de lei, sendo 4 do Executivo, o que autoriza a concessão de imóvel público em favor da Caritas Diocesana de Rio Preto, paróquia Nossa Senhora do Brasil, o que corrige o nome do loteamento Dharmaville Rio Preto para Morada Real e o que altera o nome do loteamento Sete City para Sete Jardim em Engenheiro Schmidt. O 4º projeto do Executivo corrige a denominação da Avenida Projetada 14 para Rua Projetada 14 no Centro Empresarial BR-153. Os outros 2 projetos de lei na pauta da 52ª sessão ordinária são de autoria de vereadores. Proposta de Cláudia de Julli obriga proprietários de animais que se acidentem ou sejam atropelados por estarem sem coleira a custear todo o tratamento. De Anderson Branco, declara de utilidade pública a Rede de Apoio e Assistência Social Família de Deus. E ainda nesta primeira sessão de terça-feira, será analisado o requerimento de convocação do secretário da Fazenda de Rio Preto, Martinho Ravazzi, para explicar o projeto enviado pelo Executivo que institui nova planta genérica do município e reajusta o valor do imposto predial e territorial urbano em 12%. No período da tarde, tem início às 14 horas a sessão de número 53. Os vereadores analisam mais 8 itens. O primeiro da pauta é o veto total do Executivo ao projeto de Júlio Donizete, que proíbe o SEMAI de cobrar taxa de religação de água no município. Na sequência, serão analisados 2 projetos de lei complementar. O de Karina Caroline, que isenta prédios com mais de 20 anos de regularizar guias rebaixadas, e de Jorge Menezes, que condiciona a aprovação de projeto de construção de conjuntos habitacionais à instalação de hidrômetros individuais por unidade, inclusive no momento de expedição do Habite-se. Depois, outros 5 projetos de lei estão na pauta. De Júlio Donizete, que obriga o Executivo a contratar seguro para veículos que utilizem a área azul no município, para ressarcimento em caso de furto, roubo ou dano do veículo. E de Robson Risse, que determina a doação solidária para a saúde, para possibilitar ao contribuinte a doar impostos, destinar o troco ou arredondar a diferença em favor do Fundo Municipal da Saúde. Em primeira discussão, mais 3 projetos de lei. De Fábio Marcondes, subscrito por Rossini Diniz, para isentar profissionais da rede de ensino do pagamento da área azul nas imediações das unidades em que estão lotados durante o período de trabalho. Esse projeto, antes de ser analisado, precisa ter votado o parecer da Comissão Permanente de Justiça, que considerou a proposta ilegal. De Elcio Drigo Filho, os vereadores analisam um projeto que inclui no calendário oficial do município a Semana de Diversidade LGBTQIA+, a ser realizada sempre na semana do dia 28 de junho. E de Rossini Diniz, que corrige o nome da rua João Roberto para João Roberto Alves. As sessões têm transmissão ao vivo pela TV Câmara, Canal 4, Net Claro e 28.2 em sinal aberto e digital. Você também pode acompanhar em tempo real pelas redes sociais, YouTube e Facebook e pelo site da Câmara. Além disso, as sessões podem ser ouvidas pela Rádio Educativa FM 106,7. Acompanhe o trabalho do Poder Legislativo em Rio Preto, pratique cidadania. Thaís Machado, para a TV Câmara. Ok, gente, tá? Então, a pauta das sessões desta terça-feira e o destaque, claro, a convocação do secretário da Fazenda para explicar o aumento de 12% no IPTU, e sobre isso a gente conversa agora com o presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, que é o autor do requerimento. Presidente, tudo bem? Me ouve bem? Te ouço bem, Alexandre. Bom dia a você, bom dia aos telespectadores aí da TV Câmara. Legal, obrigado por nos atender. Presidente, e aí, esse projeto chegou à Câmara de maneira inédita, um aumento de IPTU, normalmente o prefeito faz por decreto, agora está na mão dos vereadores
decidir e o senhor decidiu convocar o secretário da Fazenda. Fala um pouquinho desse tema para a gente, presidente. Então, Alexandre, quando eu falei na sessão passada, né, para que o secretário viesse à casa, o governo chamou os vereadores lá na Secretaria de Governo. Lá marcou uma reunião num espaço apertado. Né, certamente não houve distanciamento, né, porque se tivessem ido os 17 vereadores, nem caberiam os 17 na sala do secretário de Governo. Mas eu disse naquela oportunidade que acharia interessante o secretário vir à casa, falar para os vereadores e falar para a população. Porque quando vem a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele não fala apenas para os vereadores, que é importante, fala também para a população. Então, daí eu resolvi fazer a convocação e eu estou agora pensando também em dialogar com o governo, com o líder do governo aqui na casa, para transformar essa convocação numa audiência pública, que eu pretendo fazer, já vou antecipar aqui para a próxima quinta-feira, às 17 horas. Por que eu estou pensando dessa forma? Porque se nós aprovarmos a convocação do secretário para o dia 14 são as 2 últimas sessões. Não teria tempo para votar o projeto do IPTU. Apesar de eu ser contra, né, eu entendo que esse aumento não deveria passar pela Câmara e não deveria ter o aumento. Mas aí é uma decisão de cada vereador. O que eu desejo é que o projeto seja debatido. Eu quero que o secretário venha aqui e diga para a população de Rio Preto por que querem um aumento. Eu acho que isso vai ter um impacto aí, algo em torno de talvez 25 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Então, ele precisa dizer isso para os vereadores e para a população. Por que desse aumento? Tem algumas questões a mais no projeto, né, que fala dos vazios urbanos, que fala das chácaras de recreio. Eu acho que essa parte me parece que é uma parte interessante, mas é preciso que ele detalhe isso. Então, está caminhando para isso. Eu vou dialogar aqui com o líder do governo, né, o vereador Paulera, e também dialogar com o governo para que haja essa concordância com a audiência pública na próxima quinta-feira, dia 9, né, às 17 horas aqui na casa. Aproveito já para pedir aí para você, como nosso coordenador da TV, para cobrir esse evento, certamente levando informação aí para toda a cidade. Com certeza, presidente, estaremos aí. É isso então, gente. Então, a convocação que seria votada amanhã, o presidente passando aqui em primeira mão, deve ser feito um acordo para quinta-feira, 17 horas, uma audiência pública, debater esse reajuste do IPTU em Rio Preto. Alguma possibilidade desse projeto não ser votado ou ser rejeitado, presidente? Olha, eu acho que possibilidade de ser rejeitado existe, né? Cada vereador deve estar recebendo aí pedidos da população, um momento muito crítico. Nós estamos aí com um número de famílias em situação de vulnerabilidade aumentando, né? E também famílias endividadas. Eu entendo que esse aumento pode até não ser bom para a população, porque, de repente, ela deixa de pagar o IPTU, ou vai pagar parcelado, de repente não consegue pagar parcelado, e aquilo que o governo espera em arrecadar a mais pode não surtir o efeito. Então, eu entendo que o momento é um momento, já falei isso, o prefeito precisa ter essa sensibilidade na minha avaliação e rever esse aumento que ele pretende, né, para, a partir do ano que vem, aí sim, reavaliar. Eu acho que a economia já vai estar mais aquecida, eu espero, as pessoas com mais, vamos dizer assim, empregos, né, disponíveis, com possibilidade de estar trabalhando, muitas famílias. Então, eu acredito que o momento não é para promover esse aumento. Sem dúvida. Pois é, e curiosamente o valor que o senhor falou aí do impacto que seria desse reajuste, 25 milhões, é praticamente o valor repassado para a prefeitura, as empresas de ônibus, a título de reequilíbrio econômico, como disse agora pela manhã o secretário Amaury. Presidente, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Eu que agradeço aí, Alexandre, o espaço. Bom dia para você e para os telespectadores. Sempre à disposição. Obrigado ao presidente Pedro Roberto. Então, está aí reforçando o
a convocação do secretário da Fazenda, Martinho Ravazzi. Deve ser feito um acordo, então, para uma audiência pública, quinta-feira, 17 horas, confirmar e aguardar essa posição do presidente, mas se houver transmissão ao vivo aqui da TV Câmara. É isso aí. Mudar de assunto rapidinho aqui, que nesse domingo nós tivemos mais uma edição da Parada Gay em Rio Preto. A concentração começou por volta das 13 horas aqui na Avenida Alberto Andaló. A gente tem algumas imagens aí, pedi para o Flávio jogar na tela para a gente. Então o pessoal começou a se concentrar aí em frente à Prefeitura Municipal e por volta das 4 horas da tarde essa caravana seguiu para o Centro Regional de Eventos, onde a festa entrou noite adentro aí, cerca de, aqui na Andaló, no comecinho, umas 200, 300 pessoas, mas depois no evento lá no Centro Regional de Eventos, segundo o Diário da Região, a Polícia Militar estimou em 1.500 pessoas 1.500 pessoas participantes, aí os organizadores falam em 20 mil. Os manifestantes gritaram aí palavras de ordem contra os políticos e pediram o fora Bolsonaro, além de falas de empoderamento da comunidade LGBTQIA+. É isso aí, gente. Tá aí, então, a Parada Gay em Rio Preto. E vamos mudar de assunto agora, que com a notícia da chegada da variante Omicron, o estado de São Paulo decidiu antecipar de 5 para 4 meses a dose de reforço da vacina, a terceira dose da vacina contra a Covid, além de recuar e manter a obrigatoriedade de máscaras em espaços públicos. Rio Preto, claro, seguiu as regras e sobre isso a gente conversa agora com a gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negre. A Andréia está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Andréia? Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite aí para estar esclarecendo para a população. Legal, obrigado por nos atender, Andréia. Com essa antecipação aí de 5 para 4 meses, quantas pessoas podem ser beneficiadas aí agora em dezembro? Olha, já em torno de 54 mil, 56 mil pessoas já estão aptas a receber essa dose no período aí dentro de 4 a 5 meses, com essa redução do período aí da terceira dose, da dose adicional. Legal. 4 meses para qualquer segunda dose ou dose única? Isso, para qualquer segunda dose ou a dose única da Janssen, que inicialmente era dose única e agora foi colocado que pode ser feito um reforço dessa dose única com ou a própria vacina da Janssen ou a Pfizer, que está disponível nas nossas unidades. É isso que eu ia perguntar também. Quais são as que estão disponíveis? A Pfizer e a AstraZeneca está disponível, Andréia? Olha, para a D3 nós recebemos uma grade significativa da Pfizer. Então, nesse momento, nós estamos fazendo a grande maioria de D3 da Pfizer e algumas situações da Coronavac. E quem tomou as 2 doses da Pfizer, por exemplo, toma a terceira da Pfizer? Pode tomar a terceira da Pfizer, como também a opção da Coronavac, do que tiver na unidade no momento, tá? Para todas as vacinas, a dose adicional é a dose que tivermos na unidade, que em geral está sendo a Pfizer. E agora, somente para a Janssen, que a gente tem realmente feito essa dose adicional, essa segunda dose dela, com a Pfizer. A gente não faz com outro produtor, mas sim com outro laboratório produtor e sim só com a Pfizer, nesse momento. Legal. Tem uma estimativa de quantas pessoas não tomaram a segunda dose e estão aí expostas ao vírus? Em torno de 28 a 30 mil pessoas não tomaram a segunda dose, que é o mais preocupante nesse momento, porque quem tomou somente uma dose, ela não está protegida de qualquer uma das vacinas, né? Mesmo porque é a segunda dose que vai fazer com que a pessoa tenha uma proteção maior, um percentual maior de proteção, tanto para a infecção e principalmente para a gravidade. Porque pegar o vírus com a vacina, isso acontece no mundo inteiro, como todo mundo tem observado. Porém, a gravidade é muito importante essa redução da letalidade, da gravidade, quando se está vacinado ou não. Sem dúvida. Então, a população que está faltosa de D2, ela precisa retornar o mais rápido possível para as unidades de saúde. Ô André, o que já se sabe da eficácia das vacinas contra essa variante Omicron, sei lá? Omicron, né? Ela, pelos poucos
estudos que já fizeram, as vacinas respondem, né? Então, assim, não tem um escape vacinal para esse vírus. Então, as vacinas existentes hoje conseguem fazer uma proteção para reduzir a infecção e também da gravidade, que é o objetivo. Então, as vacinas hoje são válidas também para essa variante até esse momento, né? Dos poucos estudos que já foram realizados. Ok, isso é bom, né? Como é que está a situação de adolescentes? Nosso maior número de faltosos realmente são de adolescentes dessa D2, porque muitos ainda não retornaram. Em torno de mais de 10, 15 mil, né, desses 20 e poucos mil são adolescentes. Então, os pais, nesse período de férias, em que as crianças já não estão mais indo às escolas, tem um período aí para estar levando eles à unidade de saúde. Existe alguma notícia, alguma informação se as escolas para a matrícula do ano que vem vão exigir as 2 doses para quem pode tomar? Olha, isso fica muito opcional das escolas, né, privadas ou mesmo da pública. Ainda não foi colocada uma obrigatoriedade dessa vacinação, de ter isso em carteirinha, mesmo porque ainda não está disponível para todas as crianças, né? A vacinação ela é feita de 12 anos ou mais. Então, não tem como proibir as crianças menores de retornar. Sim. E sim, que seja uma opção dos pais esse retorno às aulas para quem a vacina ainda não está disponível. Né? Isso foi uma decisão, pelo menos aqui no município, da rede municipal. A rede privada ela tem seguido também todas as orientações do Estado de São Paulo. Porque normalmente escolas exigem, né, a carteirinha com a vacinação, aquelas vacinas obrigatórias aí do calendário. A declaração de situação vacinal, ela existe, só que a criança ela nunca deixou de frequentar a escola por não ter uma vacina em dia. É uma forma mesmo da gente fazer buscativa. Quando o pai ou a mãe vai à unidade de saúde pegar essa declaração, e aí ela está faltando tal vacina da criança, vamos fazer, e aí a gente acaba atualizando essa carteira de vacinação. Por isso que é importante, muitas vezes, quando o pai vai buscar essa declaração, que ele leve a criança junto, porque se já tiver alguma vacina em atraso, a gente já regulariza isso. Legal. Um tempo atrás vocês falaram, acho que até numa das últimas lives, a preocupação com várias vacinas do calendário que deixaram de ser aplicadas até nos piores momentos aí da pandemia. Isso está regularizado? Como é que ficou essa questão? Não, nós ainda estamos numa campanha de multivacinação de todas as outras vacinas, e principalmente de crianças até 15 anos, ainda estamos nessa intensificação. Então, é importante, sim, que retornem às unidades, que várias coberturas vacinais, elas baixaram por conta mesmo dessa não procura à unidade de saúde. Ela sempre esteve aberta para vacinação, mas os pais também, de uma forma até de proteção ou adiando isso, acabou com que realmente nós estamos aí com um percentual, uma baixa cobertura para várias das vacinas. Então, é importante, sim, que busquem a atualização da carteira de vacinação e também a vacinar contra a Covid, a D2, que muitos adolescentes estão atrasados. Ótimo, fica aí o recado aos pais, então. Andréia, datas que caem aos finais de semana para a dose 3, a pessoa deve antecipar ou esperar a segunda-feira? Deve esperar a segunda-feira, que nós estamos realmente fazendo 122 dias. Não tem nenhuma recomendação de antecipação disso. Então, no próximo dia útil seguinte, eles podem estar indo à unidade. Ok. Bom, a gente viu, só para a gente terminar, Andréia, para te liberar, São Paulo cancelando o Réveillon, Rio de Janeiro cancelou agora, Rio Preto até o momento manteve a queima de fogos na represa. Há alguma possibilidade disso ser revisto? Questão da máscara, como é que fica em ambiente aberto? Olha, a máscara nós vamos seguir realmente o que o Estado de São Paulo tem recomendado, né? Nesse momento, não é o ideal, né, de retornar, né, tentar retirar a máscara, então nós vamos seguir sim essa orientação do Estado. Agora, quanto à queima de fogos ou essa situação, aqui no município nós estamos né, realmente com o número de casos bem controlados. Tanto os casos quanto os casos graves e os óbitos, né? Sabendo que geralmente em torno de 10% do que interna realmente acaba tendo uma evolução para óbito, principalmente relacionada à idade, né? São muito mais idosos que a gente tem tido aí esse desfecho desfavorável e muito triste. Mas é importante, sim, que as pessoas tenham consciência, né? Se for participar de qualquer evento grande, tomar todos os cuidados, ficar o mais próximo possível somente das pessoas que são do seu núcleo ali, mesmo que seja um local que seja grande, um restaurante grande, um lugar grande, mas mesmo assim tomar cuidado com as pessoas que ainda não têm uma proximidade, evitar o máximo possível, né? Festejar, mas festejar com segurança.
Sem dúvida, porque o caso da represa, mesmo não tendo show, só os fogos ali acabam atraindo as pessoas. Duas semanas atrás, o prefeito anunciou a desmobilização aí do comitê, da qual a senhora era parte ativa, integrante, e no dia seguinte veio a notícia da tal da Omicron. Houve ali uma antecipação na desmobilização do comitê ou não? Está tudo tranquilo, tudo sob controle? Não houve uma antecipação, porque realmente os comitês, eles servem para os momentos de crise, no momento mais crítico na crise. Nós estamos no momento o quê? Que as vigilâncias continuam atuando, nosso principal papel é realmente monitorar as doenças emergentes, as doenças reemergentes, e aí com isso, esse papel nós vamos continuar cumprindo, como foi desde o começo. Antes de montar o comitê, né, ele só foi montado porque nós apontamos, olha, existe essa necessidade, né, é uma emergência internacional. Nesse momento, está sob controle, como eu falei. A hora que a gente se observar, vai ter um aumento, está tendo uma mudança de cepa circulante, ou mesmo essa mudança de cepa, mas ela não está impactando nas nossas internações, os casos, então a gente avalia tudo isso. Tendo uma avaliação que está dentro desse controle esperado, né, para esse momento de pandemia, não há necessidade. Havendo a necessidade, nós estaremos reunindo o secretário o tempo todo a par de tudo, e aí ele vai estar convocando novamente. Só convocar o pessoal de novo, né? Tá certo. Andréia, muito obrigado pelas suas explicações, pelos seus esclarecimentos aqui pra gente, viu? E tomara que assim continue, que não precise mais de comitê nenhum. Obrigado, viu? Obrigada a você. Até mais. Tá aí, gente. Andréia Negri, gerente da Vigilância Epidemiológica, lembrando da importância, mais importante que a terceira dose, a segunda dose, segundo ela, cerca de 30 mil riopretenses ainda não apareceram para a segunda dose, então é a chance aí, corre lá no postinho, leva a carteirinha, toma a segunda dose para evitar a volta desse vírus e a consequência aí para todos nós. Bom, quarta-feira próxima, dia 8, que é feriado em Rio Preto, é comemorado o dia do fonoaudiólogo e nesse ano de 2021, a fonoaudiologia completa 40 anos. A profissão foi regulamentada em 1981 e o autor da lei foi um deputado aqui de Rio Preto. E hoje a fonoaudiologia desempenha um papel fundamental na recuperação de pacientes com Covid-19. Confira mais informações aí com a repórter Jaqueline Casanova. Olá! Dia 9 de dezembro é o dia do fonoaudiólogo. O Brasil tem 48.391 profissionais desta área. O estado de São Paulo tem 13.619 profissionais. Por isso nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão de fonoaudiologia, que neste ano está completando 40 anos de regulamentação da categoria. E eu estou com a Lana Bianchi, que é fonoaudióloga, que também está completando 40 anos de formada, de profissão, bastante experiência também aqui na FAMERP. Lana, obrigada por sua presença aqui na TV Câmara e vamos falar um pouquinho sobre o dia do fonoaudiólogo e essa profissão durante esses 40 anos. Obrigada pelo convite. Fico lisonjeada em poder reverenciar uma profissão muito bonita, uma profissão extensa e que nesses 40 anos de regulamentação ela cresceu de um pilar de 4 especialidades para 13 especialidades. E dentro dessas especialidades, a saúde e a educação foram muito bem premiadas, tanto nas especializações, nas pesquisas, na referência, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Falar da fonoaudiologia é colocar essa profissão num patamar em que os profissionais que atuam nessa área enriquece muito, muito a comunidade. Lana, a lei, quando foi regulamentada, a profissão, foi de um deputado daqui de Rio Preto, você estava me falando? Isso, uma coincidência muito feliz, né? O deputado Otacílio Alves de Almeida, então deputado na época, em 1982, década de 80, ele foi um dos batalhadores, né, para que essa profissão se
saísse da condição técnica para a condição de bacharel e regulamentada, ela passou a ser um curso de bacharel, 4 anos, e isso ajudou muito a expandir novos cursos, né? Eu mesma fui premiada pela oportunidade de cursar fonoaudiologia na PUC de Campinas. Na década de 80, nós praticamente desbravamos algo que então era desconhecido do potencial que nós poderíamos passar, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Lana, nesse cenário da pandemia da Covid-19, o que mudou na profissão e como vocês colaboraram para a recuperação de pacientes? Nesse momento, a fonoaudiologia cresceu muitíssimo, porque dentro das UTIs feitas para a Covid, o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta fizeram a diferença. Fizeram um trabalho em que marcou tanto a questão da reabilitação quanto a importância de um profissional que olha para o outro como humano. Então, aplicar uma técnica de fonoaudiologia em uma pessoa com dificuldades respiratórias e dentro dessas dificuldades respiratórias, claro, consequentemente, os problemas de fala, de voz e toda uma ansiedade pelo quadro, o fonoaudiólogo mostrou o seu real papel e cresceu-se muito. Aqui, no Hospital de Base e tanto também a HCM, a procura mostrou a necessidade desse profissional, o trabalho desse profissional, e houve mais contratações por conta disso. Lana, ser fonoaudiólogo é apaixonado pela comunicação, amar o que se faz e principalmente se doar na questão de tenho condições de me comunicar com o outro, usar todas as possibilidades disso. Lana, parabéns pela data, Dia do Fonoaudiólogo, e também por passar todos esses conhecimentos, a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão tão importante para a saúde da gente. Muito obrigada aqui a sua participação na TV Câmara. Eu agradeço e eu desejo que dia 9 seja comemorado por nós e toda a comunidade. Parabéns. E parabéns, então, a todos os fonoaudiólogos, um parabéns da TV Câmara. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí, gente. Parabéns aos fonos. Eu só errei a data, é quinta, dia 9, não quarta, dia 8. Então tá aí 40 anos da fonoaudiologia no Brasil. Bom, só um registro aqui, nota do Ministério Público e Polícia Militar Ambiental, que uma operação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental e o Ministério Público de São Paulo, denominada Operação Abate, foi deflagrada na manhã de hoje, dia 6, e vai até amanhã, terça-feira, dia 7, com a finalidade de combater a caça ilegal no território paulista, garantir o equilíbrio e a biodiversidade da fauna nativa e impedir que animais silvestres sejam alvo de maus tratos por parte de caçadores e criminosos. A operação teve início com o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Paulista em todo o estado de São Paulo, bem como a intensificação do policiamento preventivo em locais identificados pela incidência de práticas relacionadas à caça, além de operações, bloqueios nas rodovias e fronteiras com estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais, para combater o transporte irregular que fomenta o tráfico de animais. Ao todo, 800 PMs, policiais ambientais dos batalhões, serão empregados em 135 viaturas nesses 2 dias. A operação contará com promotores que estarão presentes em locais, prestando assistência necessária. A operação combate ainda o crime de porte ilegal de arma e apreensão de materiais e apetrechos de uso de caçadores ilegais, além de educação e conscientização da população. Tarará, isso aí, gente. Operação, então,
da PM, Polícia Militar e Ministério Público. É isso aí. Antes de terminar, um registro: no próximo sábado, os moradores do condomínio Figueira realizam uma feira de artesanato solidária. Será a partir das 11 horas no Atlantis Boulevard. Os artesanatos são produzidos por autônomos e pessoas que trabalham em casa. Haverá ainda a venda do artesanato, além da venda do artesanato, food truck de doces e guloseimas. Tem um videozinho rapidinho aí que o pessoal mandou. Vamos conferir. Não está aí na mão o vídeo? Então tá bom, não tem importância. Então, mas é nesse sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Atlantis Boulevard. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica disponível no Facebook da Câmara, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevistas, de reportagem, etc., para o nosso WhatsApp. Está aí o número 991637905, e todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site, o diário riopreto.sp.leg.br. E estamos também no Instagram, acompanhe todas lá nossas postagens. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 horas. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.